Hoje o tema aqui do podcast Consultório High Ticket é extremamente polêmico. Fica o lado A e o lado B, todo mundo brigando, mas eu vou tirar essa história a limpo hoje. Se vale a pena ou não você cobrar pela consulta no seu consultório de modo antecipado, antes de sequer o paciente botar o pé no seu consultório. Isso evita falta, isso evita atraso, isso é visto como ok pelos pacientes. O que você acha? E profissionais da saúde que já implementaram isso nos seus consultórios, qual foi o resultado? Então fica aí que eu vou te mostrar os dois lados e chegar a uma conclusão final, se vale ou não vale a pena para você dobrar o seu faturamento atraindo paciente high ticket. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Nanda McDowell e aqui no meu canal eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento dos seus consultórios através da atração de paciente high ticket, ou seja, trabalhando menos e sem fazer blogueiragem na internet, porque nesse método você não precisa fazer um único post nem aparecer na internet se você não quiser para atrair pacientes. Então, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá em @NandaMacVendas, que não, meu nome é Nanda McDowell, fica meio difícil de achar, né? Então, @NandaMacVendas. E aproveita e também aperta aqui subscribe se você tá vendo esse vídeo em inglês, ou inscreva-se no canal se você tá aqui no YouTube, para você não perder mais nenhum desse tipo de conteúdo que vai te ajudar no seu consultório com seus pacientes. Ativa o sininho aqui se você tá vendo aqui no YouTube, para você receber as notificações de vídeos novos no canal, e ative as notificações no Spotify também, caso você esteja ouvindo esse podcast no podcast Consultório High Ticket lá no Spotify. E por que eu tô falando desse tema hoje? Ah, Nanda, por que você só não deixa? Quem quer cobrar consulta antecipado, que cobre. Quem não quer, que não cobre. E vamos todos ser felizes. Porque uma coisa que me deixa um pouco insana, às vezes de raiva, é ver que quando a gente fala de vendas para consultórios ou qualquer estratégia de marketing para consultório, né, que tem muita gente aí que aplica estratégia de empresas gigantescas como a Coca-Cola e você no seu consultório, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vejo que esses profissionais têm uma tendência a passar a mão na cabecinha de vocês, falar aqui, olha, faz o que você quiser, vai ficar tudo bem, faz anúncio se você quiser, cobra antes se você quiser, enfim, posta se você quiser. E o que a gente sabe quanto a educar uma criança ou quanto a dieta? Não existe o faz o que você quiser, né? O mundo é do jeito que é e não do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Então aqui, nesse vídeo, nesse canal, a gente tem um principal objetivo, entre eu e você, eu tô falando, né? A gente vai deixar o seu ego de lado, a gente vai deixar essas certezas confortáveis, né, que você tinha de lado, esses costumes aí, mas é assim mesmo, não é mesmo assim, isso não existe, tá? Esse é papo aí pra boi dormir. E a gente vai começar a trabalhar de um jeito que você tenha mais autoridade com seus pacientes parem de faltar, parem de ficar remarcando consulta, parem de te dar cano e você elimine esses pacientes sanguessuga da sua vida, da sua agenda, do consultório, tá? Porque não são todos pacientes assim. E muito dos problemas que você tem hoje vem diante da postura e do quão à vontade você tá deixando o paciente mandar, entre aspas, e fazer, né, você de gato sapato às vezes. Então, vamos deixar aqui o seu ego de lado, tá? Estamos combinados antes de começar esse assunto que é extremamente polêmico. E eu vou falar tudo, eu vou te mostrar evidências aqui no screen mesmo, que vai aparecer aqui na tela, de comentários de pessoas acerca desse tema. Tanto quem cobra antecipado e quem não, e tanto vários comentários aqui de pacientes, e vou dar o meu parecer final no final do vídeo. E por que é uma oportunidade você hoje bater o martelo se você vai cobrar de modo antecipado no seu consultório ou não? Porque uma vez que você decide qual que é o posicionamento do seu consultório, fica claro para você os efeitos positivos e negativos que isso está gerando no seu consultório, você consegue eliminar os buracos da sua agenda, diminuir, né, tirar esse estresse, esse piano nas costas, que é um bando de desmarcação, uma confusão. Você nunca sabe se você vai chegar no consultório, às vezes todos ou quase todos os pacientes desmarcam. E também você não ficar com estresse jurídico, medo de processo, medo de reclamação, medo de te denunciarem lá para o seu conselho. Enfim, a gente vai tirar isso tudo da mesa aqui hoje. E talvez agora, se eu te conheço,
você tá pensando assim, ai, mas eu já faço isso e funciona, mas fulaninho, cicraninho cobra antecipado e tudo ótimo, menor problema. É bom você prestar bastante atenção nesse vídeo então, tá? Então vamos lá, primeiro o jeito errado. Qual que é o jeito errado, né? Eu já vou começar já dando, né, puxando o meu lado pra minha visão, não só como paciente, mas juridicamente falando, tá? Quanto a toda a problemática de você cobrar antecipado. Por que que é considerado o jeito errado? Primeiro, gera desconfiança, não é um costume a gente chegar já e já ter pago a consulta antes, né, em todos os consultórios. Obviamente em outros países, em outras culturas, em certas especialidades, com algumas exceções, vou falar também sobre isso hoje, pode até ser uma exceção, mas no geral, tá, e você provavelmente faz parte desses 99% que tá assistindo esse vídeo, fica muito feio, fica parecendo que você tá desconfiando de mim como paciente, que eu vou, sei lá, te dar um calote, ou que eu não vou aparecer, e você tá punindo todos os seus pacientes por o comportamento de alguns maus pacientes que têm um comportamento, uma falta de educação, né? Uma falta de etiqueta profissional, etiqueta pessoal, de tudo, de desmarcar em cima da hora ou de, né, te dar problemas e dor de cabeça de pagamento, mas não são a maioria. E tem como você resolver isso sem você cobrar de modo antecipado de todos. E aí você aí que decide fazer do jeito errado e cobrar a consulta, né, de modo antecipado para evitar a dor de cabeça, você acaba se prejudicando mais, sem saber, tá? Sem ter noção disso, em vez de ajudar a manter esse cumprimento do horário da sua agenda. Não adianta e você ainda, inclusive, pode perder paciente por causa disso, como eu vou te mostrar aqui agora a opinião de vários. Também pode causar um efeito rebote da pessoa até ir a primeira vez, beleza, vou pagar aqui a consulta antecipada dessa vez, mas depois, já não gostei, já chega, bota o pé no seu consultório com uma antipatia e não volta mais e você nem sabe por quê. E a chance de você fidelizar esse tipo de paciente já fica muito mais difícil. Por quê? Porque ele já, poxa, essa pessoa nem confia em mim, já tá pedindo pra eu pagar antes, já chega com um gosto azedo na boca no seu consultório. Muitos pacientes não gostam disso. E acaba gerando o quê? Mais desconfiança do que compromisso. Nas últimas semanas eu recebi várias perguntas referentes a esse tema, né? Tudo começou com essa aqui. Nanda, o que você acha da cobrança antecipada da consulta? Justamente, né, com o intuito de diminuir faltas e demarcações. Então, já que fique claro, eu tô começando aqui falando do jeito errado, sou 100% contra, tá? A maioria dos meus alunos que estão aplicando o método consultório high ticket do seu consultório, inclusive já tentaram essa estratégia e eu te garanto, não tiveram resultado, não te ajuda a evitar essas faltas, não te ajuda a dobrar seu faturamento. Se ajudasse, se tivesse tudo resolvido, eles inclusive não teriam buscado a minha ajuda. Além de tudo, como eu disse, muitos pacientes acham ruim, esquisito, parece estar desconfiando dele. E aí a gente tem aqui uma médica que comentou, né? Verdade, eu tentei e não deu certo. Elas reclamam, as pacientes, né? Acham ruim, falam que não vão faltar, que nunca faltaram. Poxa, por que você tá cobrando antes? Enfim, é constrangedora aqui, né, a mensagem dela. Então, você pode até tentar, mas aí fica aquela situação constrangedora e aí depois você vai ter que voltar atrás, tá bom, não vou cobrar antes. Fica parecendo mais ainda que uma hora é uma coisa no seu consultório, outra hora é outra, que você tentou cobrar antes, agora não tá mais, daí fica pior ainda a situação. Mais uma mandou aqui do jeito errado, agora essa aqui não é médica, é veterinária. Falou, Nanda, sou veterinária, cobro na entrada antes da consulta. Vamos lá que isso aqui é diferente. Assim diminuir os problemas das pessoas quererem dividir o valor da consulta. Não existe, gente, dividir o valor da consulta de procedimento e tudo. Consulta, isso é migué de paciente. A gente sabe que não dá pra dividir valor de consulta. Isso até chega a ser ofensivo, tá? Junto com medicação, já aconteceu 3 vezes de eu fazer o atendimento todo e depois a pessoa falar que não sabia que a consulta era paga. Olha, aconteceu 3 vezes. Aí parece que é o fim do mundo, mas olha só, são 3 vezes. Dentro de quantos pacientes? É óbvio que num mar de, sei lá, 100, 200 pacientes vai ter uma ou duas laranjas podres ou um outro que quer te, né, tacar o laço e te enrolar, né, dar nó e pingo d'água e fazer você ir de gato sapato como são esses aqui, né? Aí, moro no interior. Desculpa, não importa você morar no interior ou numa cidade grande. Vão ter pacientes assim, né, que tentam te dar uma rasteira em todos os lugares. Fora que os que consultavam e depois queriam fazer nota. Aí passei a cobrar antes de entrar. Será que devo parar e retornar a cobrar depois e correr o risco? Pior é que querem dividir a consulta, que nada junto com remédio, exame, cirurgia e internação. Enfim,
O que você pode fazer que acaba com esse problema, tá? Eu vou até demonstrar, falar aqui depois no final. A solução aqui não é você cobrar antes, é na hora da marcação da consulta, você já tem um script, você já deixar bem claro para o paciente o que ele vai esperar quando chegar, principalmente se for a primeira vez. Olha, então você vai chegar aqui, a gente vai ter uma consulta, você já fala o valor da consulta. O valor da consulta é X reais e você vai poder pagar esse valor já hoje em Pix ou no cartão, se você aceita cartão, enfim, né, ou em dinheiro, enfim. Você vai falar. Então a pessoa não tem esse argumento de chegou lá no seu consultório, não sabia, gente, como assim não sabia que tinha que pagar a consulta? Isso é uma história para boi dormir. É porque a secretária, né, ou você não falou nada lá no WhatsApp escrito, tá? Então a primeira coisa, a consulta é marcada, já tem como é que vai funcionar. E quanto a isso aqui de dividir o valor, né, tratamento, cirurgias e tal, pode chegar lá com o PET, realmente vir uma conta grande, obviamente não tem problema nenhum do paciente dividir o valor, ainda mais uma conta assim de emergência, né, aconteceu alguma coisa, não tem problema nenhum. Você só tem que, na hora da consulta, ele já chega preparado para pagar a consulta e antes de fazer o procedimento ou cirurgia, você vai passar através do Health Plan, que é a estratégia lá, High Ticket, para você apresentar para os seus pacientes valores, né? Se você ainda não sabe nada sobre isso, está chegando aqui agora, acompanha aqui meu canal, faça parte, assista meus eventos, a Semana Fatura o Dobro, que eu vou te ensinar como é que faz, tá? Enfim, você vai apresentar através dessa outra estratégia que é o Health Plan e vai ficar bem claro pra gente que é paciente ou pra gente que é mãe ou pai de pet, né? E não chama a gente de tutor, aliás, por favor, porque é meio esquisito. Enfim, e você vai deixar muito claro, como se ele fosse uma criança de 6 anos, quanto que vai custar. Pronto, acabou esse problema. Esse problema que você tá tendo, você que é veterinária, porque não ficou claro para o seu paciente, o pai e a mãe do pet, o quanto que ele ia gastar, o quanto que era consulta, o quanto que era tratamento, se consulta estava incluído. Você tem que deixar isso claro antes dele botar o pé no seu consultório, tá? Vamos lá, temos outra aqui, outro comentário. Ó, sobre consulta antecipada para diminuir faltas e demarcações. Aí outro comentário aqui. Acho péssimo isso. Tenho convênio e consultava com pediatra da minha cidade que era particular. Quando ela começou a fazer isso, ou seja, cobrar antecipado, deixei claro para a secretária que eu nunca mais voltaria lá. Olha, poucos pacientes vão fazer isso. Como estudante de medicina, me deu até nojo de ver uma atitude dessas vindas dos médicos. Aqui, alguns médicos viram essa mensagem lá no meu stories no Instagram e se irritaram um pouco. Só porque ela é estudante de medicina. Não, tá. Não, tá? Muitos pacientes acham isso aqui. O mundo é do jeito que ele é, não do jeito que você gostaria que fosse. Aqui nesse canal, eu sou advogada de defesa do seu faturamento, não do seu ego. Eu quero que você dobre o seu faturamento, triplique, faça 10 vezes seu faturamento, como várias alunas minhas já fizeram, para você, inclusive, poder atender 1 ou 2 dias da semana de graça, para você poder, todo dia, se você quiser buscar os seus filhos na escola, para você ter uma semana de 4 dias, se você quiser, se você é cirurgião, você trabalha pra caramba, você precisa ter uma jornada menor e um dia livre para você recarregar, né, suas energias. Eu quero que você tenha uma vida melhor, então eu não posso aqui ficar deixando você comer batata frita na manhã. E deixar você comer batata frita de café da manhã é justamente te dando desculpinha para você continuar como é que tá, e é assim, eu quero assim. O mundo não é do jeito que você quer. Tá? Nem do jeito que eu quero, aliás, tá? Porque senão eu falava, né? E deixava aqui como se fosse a melhor coisa do mundo. Cobra antes, tudo bem. Dane-se os pacientes que vão achar isso ruim. Não, imagina, não vai te prejudicar. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou estar te ajudando, falando isso pra vocês. E quando eu vejo outros discursos assim, ainda mais por esses outros motivos que eu vou falar aqui agora, eu fico bastante preocupada. Porque não é só a questão de alguns pacientes não gostarem, não. Ainda vem a questão dos problemas jurídicos que você vai ver aqui agora, tá? Pagar antes ou também dar um sinal, talvez, né? Algumas perguntas, mas é só um sinal antes. Não faça isso. Por quê? Tá? Olha aqui, outra opinião. Já me incomoda ter que pagar pela consulta antes de entrar no consultório. Mais uma, né? Para mim, aparenta que o médico valoriza mais o dinheiro do que a consulta e o tratamento do paciente. Sei que esse é o seu maior pesadelo, né? Você que foi para a faculdade de medicina ou você tá em outra especialidade, enfim, qualquer profissional de saúde, você tem aquele sacerdócio dentro de você, você quer salvar vidas, você, né, faz tudo pelos seus pacientes, você tem pavor de ser visto como mercenário. E aí
você quer ser visto assim, que você valoriza mais dinheiro, né, do que o seu próprio paciente. Então, não faz muito sentido com até tudo que é pregado para você na faculdade, tá? E tudo que tá lá, nesse caso aqui dos médicos, tá até falando de mercantilismo, né, e coisas comerciais demais lá no Conselho de Ética, no CFM, né? Então, vamos lá. No código, desculpa. Quebra uma sequência natural de você chegar no local, se sentir bem atendido. Olha a expectativa aqui da paciente. Ter uma boa experiência e retribuir no final. Você ser bem atendido não tem nada a ver com dinheiro, tá? O que essa paciente está falando. Ela chegar no local, ser atendido no horário ou no horário muito aproximado, ou se for atrasar porque o médico ou o profissional de saúde teve alguma emergência, ele avisa antes, ou a secretária avisa antes para a pessoa não ficar lá mofando na sua recepção. Ter um ambiente limpo, um ambiente confortável, um ambiente convidativo, não um ambiente que deixa o paciente ainda mais tenso, como vocês aí fazem aí, cheio de TV, passando Globo, passando a National Geographic, o leão comendo o outro leão, o tigre atacando a girafa, enfim, né? Enfim, se sentir bem atendido, ter uma boa experiência e retribuir no final. Pagar para agendar é 1000 vezes pior. Quebra totalmente a relação de confiança médico-paciente. Também concordo, acho esquisitíssimo pagar antes. Não pago antes na consulta do meu Dr. Levi, lá em Nova York, né? E a consulta é $800, como que eu falei, né? $500 na primeira, quando eu voltei no dia seguinte, já mais $350, ou seja, 850. E Zani também, meu médico, meu clínico geral no Brasil, não pago antes, pago no final. Dermato, a Helena Costa, cara, meu ginecologista, Bruno Alencar, minha ginecologista em Nova York, que é a Dr. Shane, eu não pago nenhum, absolutamente nunca, nenhum profissional da saúde que me atendeu a vida inteira, todos os meus profissionais da saúde high ticket, eu paguei antecipado. Mas saber o valor de procedimentos, cirurgias, enfim, valores grandes antes, é óbvio que é importante. Aí outra pessoa também me perguntou, Nanda, você indica o paciente pagar a consulta quando chega ao consultório ou depois de ser atendido? Comecei a cobrar ao chegar no consultório porque já tive paciente que o cartão não passou, ficou de voltar, não voltou, tá? Olha só, cobrar quando ele chega para consulta já é diferente de cobrar antes dele até chegar no seu consultório, tá? É bem menos pior, mas mesmo assim, se ele já tá lá, ele vai pagar, tá? Então, o paciente que o cartão não passou, ficou de voltar, não faltou, quantos foram, tá, que aconteceu isso? É pouquíssimas vezes, você pode até medir isso no seu consultório. No geral, as pessoas têm boa fé. E fica estranho você cobrar assim de modo antecipado de todo mundo, tá? A maioria das pessoas não tem esse costume, principalmente se você tá vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, você tá no Brasil. Se você tiver, enfim, for brasileiro ou português e estiver morando, enfim, em outros lugares, é óbvio que existem exceções. Mas no geral, não fica legal, tá? Aqui não teria tanto problema, juridicamente falando, porque a pessoa já tá ali no consultório, vai ter o atendimento, é diferente de cobrar antes mesmo da pessoa e no dia da consulta, enfim. Mas assim, no geral, não é bom você fazer isso, tá? Eu evitaria essa opção aqui também. E aí, outra pergunta, se a consulta for online, pode cobrar antecipado ou uma entrada no ato do agendamento? Entrada não, tá, gente? E dependendo da consulta online, principalmente se você mora em outro país, você mora em Portugal, você mora sei lá onde, você está atendendo o paciente de modo online, é óbvio que tem outras leis, tem outras regras e tem outros costumes. Então, no geral, se for esse tipo de atendimento online e você está em outro país pessoalmente, pode sim, tá? Em algumas dessas exceções, sim. Aí eu tive, né, durante essas perguntas, eu tive algumas pessoas, alguns profissionais da saúde que falaram: eu cobro antes sim, e dá muito certo pra mim, estão me valorizando mais. Então agora essa resposta aqui é pra você que tá insistindo em cobrar antes e que importa mais o que é melhor pra você, a sua vontade, do que é melhor pro paciente. Eu vou ter que ser agora um pouco aqui bad cop, sabe? No filme que a gente vê que tem o policial bonzinho e o policial malzinho, eles estão fazendo aquele... Enfim, eu vou ser a policial malzinha agora aqui com você. Não dá pra você fazer isso. Eles não estão te valorizando mais, isso com certeza absoluta. Eu quero passar uma semana aí no seu consultório pra ver se você não tá tendo falta por causa disso. Não é verdade. E por que eu falei agora que não é verdade?
porque eu tenho certeza, mas já é mais que absoluta, que nenhum paciente chegou dentro do consultório e falou: nossa, estou te valorizando mais, né? Ou mostrou atitudes que está valorizando mais, porque você começou a cobrar de modo antecipado. Ah, Nanda, mas você tá viajando, isso é a sua opinião. Será? Dá uma olhada aqui, tem até reclamação sobre isso no Reclame Aqui. Me fale agora como que você estaria se sentindo se alguém chegasse e escrevesse o seu nome como profissional de saúde, o nome da sua clínica, do seu consultório, no Reclame Aqui, e falasse que você é antiético porque você tá cobrando a consulta de modo antecipado. Acho que você não ia gostar muito, né, como esse profissional da saúde aqui não gostou. Olha aqui a reclamação. Estou extremamente decepcionado desse paciente. Decepcionado com a clínica por impor uma prática de antecipação de recebíveis, favorecendo o seu fluxo de caixa. Ou seja, ó, você está pensando mais no fluxo de caixa da sua clínica, do seu consultório, do que em mim, no paciente. É o que ele está dizendo aqui, né? Em detrimento dos interesses de direitos de seus pacientes. Quem escreveu isso aqui deve ser advogado, porque é bem o jeito que está escrevendo. Manifestações semelhantes a essa foram encaminhadas ao PROCON de São Paulo, CREMESP, CFM, Conselho Federal de Medicina, além de avaliações públicas no Google e em outros canais, a fim de dar publicidade e garantir o direito de pacientes e consumidores. Ou seja, vários pacientes ainda sentem que o seu direito de consumidor, o seu direito como paciente está sendo violado de você cobrar antes, tá? Então, se você hoje está cobrando antes, está achando que está tudo ótimo, que tudo do seu jeito, com certeza, ou você não acompanha esse canal direto, ou você não é meu aluno ou minha aluna no curso Consultório High Ticket, porque aqui a gente faz o que é melhor para o seu faturamento. Como eu disse, eu sou advogada de defesa do seu faturamento e não de passar a mão na sua cabecinha do que pode fazer então, não tem probleminha não, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então fica aí a minha opinião bastante enfática, forte, de você não cobrar a consulta de modo antecipado, para você também não acabar que nem essa clínica aqui no Reclame Aqui, para você não acabar lá no PROCON, né, esse aqui é de São Paulo, mas pode ser do Rio de Janeiro, enfim, de outro estado, enfim, você não quer passar por esse problema e ainda ter que contratar advogado, ficar resolvendo aqui reclamação de pacientes porque você cobrou de modo antecipado. Então não é uma questão de opinião ou não opinião minha, tá? E minha opinião está acima de todas as outras. É uma questão de eu estar em coerência com o que eu prego aqui no meu canal. Assim como o meu canal é tudo sobre você e seu faturamento, tudo que for melhor para você, para te dar resultado, para você não estar aqui perdendo tempo assistindo um vídeo, está fazendo tudo certo, maravilhoso, lindo, e não tendo resultado, tá? O meu canal é sobre você. E o seu consultório é sobre o paciente, não é sobre você. No momento que eu consigo virar essa chave de que é tudo sobre o paciente, quem paga os seus boletos são os seus pacientes, quem te recomenda são os seus pacientes, você precisa de paciente para você sobreviver financeiramente, você entende o porquê do que eu tô falando tudo aqui, tá? E você não precisa cobrar de modo antecipado para você ser mais valorizado, para você evitar faltas. Se você seguir lá, né, o passo a passo dos scripts do método consultório High Ticket, você não vai mais ter esse problema. E lembrando, tá? 99% das vezes eu vou responder: não cobre antecipado de maneira nenhuma, não é visto de forma ética, até já aparecer, né, sobre isso. O próprio, né, Conselho lá de Medicina já fez um parecer sobre isso, enfim, tá? Eu vou falar 99% dos casos sim, mas é lógico que tem exceções e tem aquele 1% que eu quero ressaltar aqui. Quem vive em outros países, quem é regido por outras leis, quem é regido por outros costumes. Eu não sei como é que é lá na Austrália, na Nova Zelândia, em Singapura, sei lá, em vários outros lugares, se todo mundo vai nas consultas e paga de modo antecipado, aí é óbvio que é uma exceção, tá? Mas como a maioria do meu público aqui é brasileiro, e tem vários brasileiros sim que moram no exterior, eu vou falar para esses, né, 90%, 99%, não sei quanto, que estão sendo regidos pelo costume do Brasil e pela nossa cultura. E lembrando que essa questão de pagamento antecipado, eu tô falando de consultas. Eu não tô falando de mentorias, consultorias, enfim, mundo aí de infoprodutos, de curso, não tem nada a ver, aliás, não tem nada a ver com o meu canal, tá? Tô falando aqui sobre consultas. Aí aqui outra pessoa perguntou: o procedimento que necessita de material, posso cobrar uma porcentagem antes para não ter prejuízo se o paciente não for? Como é que você evita isso se você faz isso de uma maneira high ticket, tá?
você, antes de fazer esse procedimento ou cirurgia, tratamento no seu paciente, você tem que apresentar para ele. Quando eu falo apresentar, não é mandar por WhatsApp, não é mandar por e-mail, isso aí é crime, você destrói o processo de venda, tá? É apresentar ao vivo, ou se você estiver, né, atendendo seu paciente online, você apresentar para ele o Health Plan. O Health Plan vai, né, lá do modo organizado que a gente faz no método, falar para ele como é que funciona, como é que é o tratamento e tal, e no final você vai apresentar lá o valor do jeito que eu falo para você apresentar, ou seja, sempre o valor total antes, né? Enfim, falar as formas de pagamento, não sei o que e tal. E aí, o paciente já tendo, né, pago, tendo concordado e tudo, ele já pagou o tratamento inteiro ou ele já tá pagando em vezes. Então, aí não tem esse problema aqui, tá? Ou seja, você não precisa assustar o seu paciente e ficar, enfim, falando essas coisas. Ah, então um percentual aqui adiantado para eu garantir o material. Sabe o que fica parecendo? Que o seu consultório tá no vermelho, que você é desorganizado financeiramente, que você precisa, para conseguir fazer a cirurgia ou comprar algum equipamento, que ele te pague antes. Você entende como isso causa uma impressão muito, muito ruim? E aqui, apresentando um Health Plan, antes de uma cirurgia, antes de um tratamento ou de um protocolo, você já consegue receber o valor todo antes. Ou, né, ele, em vezes, né, as parcelas, o paciente já começar a parcelar. Mas você não está usando essa linguagem. Você não pode virar e falar isso. Ah, estou cobrando um percentual antes para não ter, né, para garantir, enfim, se o paciente não vier, para garantir, porque eu estou comprando material. Você não pode falar isso, tá? E agora também você vai me perguntar, né? Talvez como algumas pessoas aqui me perguntaram, mas não é aquele paciente que me deixa na mão, que desmarca em cima da hora, então o que eu faço? Posso então cobrar uma penalidade se ele faltar, alguma coisa assim? Para começar, no Código de Consumidor, relações de consumo, ou seja, geralmente, né, uma empresa, um produto, é bem diferente consultório, uma empresa, mas enfim, não existe vedação ética de cobrar antecipado. Agora, do ponto de vista ético, você já sabe que o médico só pode cobrar por serviços realizados. Isso para médicos está bem claro. Ou seja, a gente que é paciente, que é leigo, a gente já tem essa expectativa que todas as outras profissões, né, você é profissional da saúde também. E outra coisa, se o serviço não foi realizado, você tem que devolver o dinheiro, né? Então, você pode cobrar antecipado, mas aí a pessoa não vem, aí você mesmo assim tem que devolver. Você ainda tem que ficar fazendo esse malabarismo de ficar fazendo conta e tendo, sei lá, um financeiro, uma secretária só para ficar resolvendo aí essas cobranças. Olha que saco. E em 2020, o Conselho Regional de Medicina do Ceará se manifestou exatamente sobre essa questão. Ó, o parecer, se você quiser jogar aí, parecer CRE maiúsculo, aí tem aquele tracinho, MAC, né, MEC depois, aí 20/2020, tá? Protocolo número 10637/2019. E olha aqui a conclusão. A cobrança antecipada de honorários médicos feita durante o agendamento da consulta não é recomendável, porque coloca os honorários na frente da relação médico-paciente, indo de encontro ao prestígio e bom conceito da profissão. E aí até fala aqui também que apesar de não ter esse impedimento da cobrança da consulta médica no ato do agendamento, se não for consumado a consulta, o médico deverá devolver o valor cobrado ao paciente ou remarcá-la. Então, ou seja, você ainda tem que ficar lidando, né, com isso. Então tá com crédito porque não veio, porque não sei o que, não e tal. Não melhora as suas faltas. Pode ser visto por vários pacientes como que estranho, tá desconfiando de mim, então não vale a pena. E também eles ainda destacam o artigo 59, tá, da resolução CFM 2217/2018, que é o Código de Ética Médica, que esse artigo 59 diz que é vedado oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como atendimentos não prestados. Então, você não pode receber vantagens, dinheiro, né, por atendimentos não prestados, e também você não pode fazer é porque a empresa faz isso, tá? Isso é muito comum e nessas estratégias aí de marketing, brand, agora isso é vedado para você que é médico, que é o quê? Alguém te indica que você dá um tipo de vantagem financeira para essa pessoa. Não é legal. E é claro, tá? Porque vão depois falar que eu não falei isso aqui, é vedadíssimo você exigir qualquer pagamento antecipado em casos de urgência e emergência. Se o paciente está em risco de vida, não pode de jeito nenhum
pedir antes. Então, sobre o ponto de vista lá do o CDC, o consumidor, blá blá blá, tititi, uísque, sachê, pelo amor de Deus, vocês não são advogados. Vão te dizer, alguns advogados podem dizer, mas não tem vedação. Tá, mas depois de tudo que você assistiu nesse vídeo, tudo que eu te mostrei aqui, todas essas opiniões, né, de tanta gente falando como que sentiu, você vai querer fazer isso, sério? Então, quando eu recebo essas perguntas, se o paciente cancelar, posso então cobrar uma porcentagem desse valor que foi antecipado? Não, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. E por quê? Vou repetir, você pode ter o paciente que vai lá jogar no Reclame Aqui, que nem essa outra clínica aqui. Você pode causar essa má impressão. Isso não vai te ajudar a dobrar seu faturamento. Então aqui eu vou ser, né? Eu acho que é a única nessa internet toda, porque eu não vi ninguém falando sobre isso e falando pra você não fazer isso. Então, né? Até onde eu sei, eu sou a primeira falando. Não cobre de modo antecipado. E aí teve mais um. Mas eu cobro antecipado. Não tenho problemas com isso. Pacientes não costumam reclamar. O paciente, ele chega aí para você resolver seu problema dele. Às vezes é alguma coisa muito séria, a dor. A gente não vai chegar no seu consultório reclamando e falando que é péssimo você cobrar antecipado. Você tinha realmente essa expectativa? Você acha que eu vou chegar lá e vou falar as coisas que eu acho cafona no seu consultório, que eu acho desconfortável, que a sua secretária fez, que foram horríveis? Para mim é lógico que não. O paciente não vai te falar essas coisas. Você vai ouvir elas aqui no meu canal, mas o paciente não vai ser indelicado e mal educado de ficar se metendo aí no modus operandi do seu consultório e te dando feedback aí quando tá no seu consultório, entendeu? Tanto que é por isso que existe esse canal. Se não fosse esse canal, muitas das coisas que eu tô aqui você nem saberia. Aí outra pessoa falou, nossa, Nanda, mas fica nesse ciclo de desmarcar em cima da hora e você deixa de atender outra pessoa. Entendo que isso é muito frustrante, entendo que isso é um problema. Eu mesma também trabalhava assim, com a minha agenda uma loucura. Então entendo a sua dor, mas esse não é o jeito de resolver ela. Tá? Não adianta eu falar pra você que você torceu o pé, só não usa salto uma semana e seu pé vai se curar sozinho. O que você ia falar pra mim? Você ia rir, né? Você torceu, quebrou o pé, sei lá. É a mesma coisa pra você que tá achando que pra você resolver esse problema de desmarcar em cima da hora é só você cobrar antecipado. O que você pode fazer que funciona muito, agora o jeito certo, né, como eu falei que eu ia falar aqui, é na hora de marcar as consultas ou, né, na hora de remarcar alguém que tá aqui que fez isso, você deixar muito claro como funcionam as regras do seu consultório. Você deixar claro pro paciente que não é assim que a banda toca aí. Tá? Às vezes ele nem sabe ou ela nem sabe, porque nós somos sem noção, nós pacientes, ele acha que você vai lá gostar que ele faltou, porque aí você vai lá, resolve alguma coisa, liga pro seu pai, liga pra sua mãe, desce lá embaixo, come um bolo, toma um café. Ele não sabe, muitas vezes, que tá te prejudicando, acredite, tá? Porque geralmente também os profissionais da saúde não têm tato e tem esse medo de, né, também se indispor e falar pro paciente o quanto prejudicou faltar. Então como é que você vai fazer isso? Vamos dizer que eu tô querendo marcar uma consulta com você, a minha primeira vez. A sua secretária, ou você, se você não tem secretário assistente, você vai me dizer lá o horário, tal. Você já me disse, né, quanto é que custa a consulta, não sei o que, e que eu posso pagar ou por Pix, ou, né, em dinheiro na hora, mas você não tem cartão, por exemplo. Você já me falou pra não chegar lá, não achei que era pagar, achei que podia Pix, não. Já avisou antes. E aí depois de falar, essa informação você vai mandar por escrito no WhatsApp por escrito, não é ligando não, isso é muito importante. Você vai falar, tão ótimo, Fernanda, né? Dona Fernanda, sei lá, como é que você chama paciente, né? Senhora Fernanda, em algumas regiões do Brasil as pessoas chamam de senhora. Tão ótimo, senhora Fernanda. Ficou agendado o seu horário para... Aí você bota lá, terça-feira, dia 27 de março, às 14 horas, por exemplo. Aí você pode botar em negrito, se você quiser também no WhatsApp, tem como fazer isso. Mas também, se você não souber, não é o fim do mundo. Tá, ponto. Se você tiver algum imprevisto, por favor, nos avise com no máximo 24 horas de antecedência, porque esse horário já está bloqueado para você, para a sua consulta com a doutora ou com o doutor. Por que você vai escrever exatamente esse texto? Tem gente que falta e remarca só porque a pessoa é enrolada, ela confundiu o dia, ela não viu. Então, assim, se ela quiser 3 dias antes, vamos dizer, eu acabei de lembrar, aliás, que eu tenho amanhã, né, uma consulta minha online. Se eu quiser lembrar, é muito mais fácil de eu lembrar. Eu entro lá no WhatsApp, procuro doutora ou doutor fulano, aí eu vejo, tá marcado amanhã essa hora. Ele não esquece, já tá marcado ali, ele acha no chat do WhatsApp.
2, você acabou de falar que no seu consultório, e assim, as pessoas não recebem essa mensagem. Geralmente é só alguém que liga o dia antes, você vai vir, você não vai vir, então tudo bem, tá? Ou a secretária não consegue falar e confirmar, você fica nem sabendo se o paciente vem, não vem. Então você fica naquele jogo de gato e rato que é muito chato. Você manda essa mensagem. Ah, Nanda, mas aí a pessoa não respondeu. Quer dizer, você acabou de marcar a consulta, né? Ela não responder ali nessa hora, não tem problema. Mas chega 48 horas antes da consulta, você confirma. Ah, faltam 2 dias, né? Faltam 48 horas para consulta, tudo certo, né? A doutora tá com esse horário reservado para você. Aí, se a pessoa, por acaso, não responder, beleza, você liga, né? E se você ligar, ou se o secretário ligar e a pessoa não atender, tá considerado desmarcado. Se reclamar, problema dela ou dele. Foi mal do Cato não dizer que estava marcado ou desmarcado, tá? E, gente, as pessoas olham o WhatsApp, pelo amor de Deus. Ninguém fica 2 dias sem olhar o WhatsApp, tá? Então, você poderia sim marcar outra pessoa no lugar e se a pessoa chegar lá, acontecer 1 em 1 milhão, ela chegou lá na hora, mas tinha outra. Sim, você não respondeu, a gente aqui trabalha com a agenda muito certinha, somos muito rígidos com o nosso horário, a gente achou que a consulta não estava marcada. E a pessoa nunca mais vai furar, vai, enfim, chegar atrasada, se ela vê que no seu consultório ela tem que respeitar o seu horário, que não é tudo sobre ela, que ela não é a rainha, né, ou o rei, e você não é súdito desse paciente, tá? Esse script já resolve, tá? As pessoas não desmarcam com tanta frequência, e se elas desmarcarem, elas vão te avisar antes. Ah, Nanda, mas aí se ela ficar desmarcando várias vezes, sei que você também tem que ter outros scripts, é lógico, não tem como eu falar nesse vídeo que já tá gigantesco aqui, um método inteiro, consultório high ticket. Se você quer saber todos os scripts, vai lá, acompanhe meus eventos, entra na lista de espera pro próximo evento, enfim, fica aí nesse canal que vai ter bolo. Mas aí tem os outros scripts, o que você faz quando a pessoa tenta remarcar, quando a pessoa fura, se é paciente novo, se não é, enfim, tem uma dezena aí de scripts todo lá no nosso, né, Golden Book, nosso livro de ouro, vamos dizer, de scripts do método consultório high ticket. Mas entendeu que é tudo amarradinho, que tem uma resposta certinha. E aí qual é o resultado final? Que nem a doutora Fernanda lá, a doutora Elaia, que são meus alunos, falaram, Nanda, ninguém mais chega atrasado, ninguém mais desmarca, eu não tenho mais problema. Quando a pessoa tem alguma emergência e desmarca, essa foto ela me pediu 1 milhão de desculpas. O que você fez? Parece mágica. Não é mágica, é só clareza na comunicação. E o paciente entendendo que você tá prejudicando ele furando. Vocês não falam. Vocês acham que as pessoas são adivinhas? É lógico que não, gente. E agora, fechando esse assunto aqui sobre, né, pagamento antecipado, com mais algumas opiniões. Nossa, marquei uma consulta ontem, valor mais do que o dobro do valor de mercado e me cobraram antecipado. Fiquei chateado. Deu vontade de dar uma desculpa e de desistir. Tô falando, ó. Outra aqui, ó. Nanda, para esse seu assunto de cobrar antecipado, rolou essa conversa no meu grupo de médicos. Isso foi a reação de uma médica quando agendou uma consulta com pediatra. Ela mandou assim no grupo, ó. É uma médica e mandou no grupo aqui. Pessoal, o que vocês acharam dessa mensagem de confirmação de consulta? É da pediatra que eu vou amanhã na consulta gestacional. Geracional, tá escrito, acho que tá escrito errado, né? Mas achei um pouco antipático isso de pedir Pix com antecedência e dizer que vai cancelar se eu não pagar em 1 hora. A pessoa mandou uma mensagem, ó, você tem que pagar a consulta de modo antecipado e se não pagar em 1 hora, não passar o Pix agora, parar tudo na sua vida, a consulta tá cancelada. Pelo amor de Deus, né, gente? Com certeza não é minha aluna. A pessoa que mandou, essa pediatra aqui que mandou isso aqui não existe, gente. Sendo que ela era cheia de horários na hora de marcar. Ou seja, essa pediatra aqui devia, se ela falou que estava cheia de horários, ou a secretária falou pra ela que estava cheia de horários, ou ela estava cheia de horário lá naquela agendinha do Dr. Alia, que eu tenho pavor, paciente achando que você tá, né, lá, enfim, com o pé por alto no consultório vendo Netflix, você não faz nada. Ele vê que você tem um bando de horário, é muito ruim aquilo ali no método consultório high ticket. Aqui, ó, outro parecer, outra opinião. Paguei antecipado uma única vez para nunca mais. Inclusive, a pessoa atrasou, a consulta era online e a conexão do profissional caiu, era online isso aqui, né? Caiu e eu cancelei e pedi meu dinheiro de volta. E nunca mais vou voltar. Se eu não tivesse pagado antecipado, talvez até eu compreendesse mais. Mas achei o cúmulo a pessoa pedir tanto e ter tantos problemas. Gera antipatia e desconfiança. Aí, olha, outra aqui. Que horror! Eu só cobro o valor antecipado se for uma consulta online e olhe lá. Presencial não precisa. Deixe pagar via Pix, cartão, transferência, não importa, mas depois da consulta.
Agora outra aqui, médica. Como médica, eu não aceitaria consultar se me exigissem pagamento antecipado. Extremamente antiético e sem noção mesmo. Agora, outra pessoa aqui que atende online. Eu atendo online e nunca exigi o pagamento antecipado. O cliente me paga após receber o plano alimentar, nutricionista. Nunca ninguém deixou de pagar. Por quê? O script dela, o posicionamento dessa pessoa aqui, tá um posicionamento high ticket. E ela não deixa os pacientes à vontade para darem volta nela. Então ela não tem esse problema. Tá vendo? Aí agora olha essa médica aqui que foi no cabeleireiro e o que fizeram com ela que é muito bom. No salão fizeram isso comigo. Para marcar precisava dar um sinal, gente, para pintar o cabelo, dar um sinal e que não seria devolvido se eu faltasse. Fiquei tão brava que fui no Código de Defesa do Consumidor ver se isso era certo. E lá falava que o salão pode fazer isso, mas eu achei de um mau gosto tão grande que deixei de ir e me recusei a pagar antecipado. Tem um filme que eu amo, que tem uma frase que é tão simples, mas que mudou muito a minha vida, que é o filme da Rashida Jones, que é uma diretora, enfim, que eu simplesmente amo, que é inteligentíssima, estudou em Harvard, e o filme se chama Celeste and Jesse Forever. E numa parte desse filme, se você quiser assistir, enfim, nesse filme, que foi a Rashida, né, que faz o script, aliás, ela é filha do Quincy Jones ainda por cima, tem uma frase que ela fala que é "It's more important to be happy than to be right". É mais importante ser feliz do que estar certo. Por que eu tô falando essa frase? É óbvio, o Código Consumidor deixa. Mas é mais importante você estar feliz e bem e evitar problemas, vou acrescentar aqui, porque você tá certo. Até onde você chegou com a sua vida assim, de tudo eu tô certo, olha aqui, tá escrito, até onde? Ceda! Pense no paciente. Pense em ficar bem com o paciente sair lá tendo uma experiência positiva e não com naquele gosto ruim na boca ou aquele olhar de desconfiado porque você tá querendo cobrar antes porque você, eu posso. Sério mesmo? Então, ouve aí a Rashida Jones, ouve a Nanda McDowell com essa, né, esse adendo que eu fiz aí, toda vez, né, que tem várias situações que eu sei que eu tô certa, e olha que, né, eu sou originalmente advogada, então a gente já vem, depois de tantos anos de direito, de faculdade, de estágio, enfim, de escritórios, a gente já vem com aquilo de eu tenho razão, isso tá aqui na lei. E aí, gente, tá? Não precisa disso, cede. É bem melhor, te garanto, tá? E agora, para fechar esse assunto, mais um profissional da saúde me mandou uma última mensagem sobre esse assunto que eu vou agora encerrar aqui, enterrar ele, botar uma chavinha e fechar, tá encerrado esse assunto. Não cobrem de modo antecipado, a não ser se você for 1% da exceção que eu falei aqui, né? Falo como paciente, enquanto profissional, absolutamente nunca recebi antecipadamente. Acho isso de uma fé inacreditável. E aí concluiu com, sabe o que eu pago antes? Manicure. Como a gente fala no final de um julgamento, I rest my case, né? Eu nem sei como é que fala esse termo, como é que fala no julgamento em português, porque não era a minha área no direito no Brasil. Mas vamos lá. Então isso tudo sendo dito, pelo amor de Deus, não cobre de modo antecipado, tá? E agora lembrando, se você ainda não tá inscrito aqui no meu canal do YouTube, já clica nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreva para você receber as notificações, você não perder nenhum vídeo, que vai te ajudar muito aí no seu consultório para você dobrar seu faturamento atraindo paciente high ticket, ou seja, você não ficar dependendo aí de dancinha e blogueiragem na internet, tá? Que eu sei que você não tem tempo para isso no seu consultório com a rotina insana que você vive aí atendendo nós, né? A quantidade absurda de pacientes que você atende e a rotina de, enfim, problemas às vezes muito sérios, dependendo da sua especialidade, o estresse, enfim. Também me acompanha lá no meu Instagram, que é o Nanda McVendas, que lá eu também posto conteúdo todo dia, só sobre atalhos, jeitos, estratégias e certo e errados, checklist pro seu consultório para você
dobrar o seu faturamento. Ativa o sininho das notificações aqui no YouTube, que é super importante para você receber esses conteúdos, e também aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que está tentando cobrar antecipado, consulta, que pensou nisso, que você conhece, que faz isso. Eu sei que talvez às vezes algumas pessoas podem ficar um pouco bravas, né, numa primeira reação, que eu tô causando polêmica aqui, mas é pelo bem de vocês e do faturamento de vocês, tudo bem. Muita gente chega aqui no meu canal, às vezes um pouco bravo no início, e depois acaba ficando e vendo que o conteúdo ajudou, tá? Então, não se preocupe com isso. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Consultório High Ticket. Um beijo!